nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós viemos aqui para buscar direção, meu Pai, porque assim como os nossos olhos físicos dependem da luz para enxergar, assim também, meu Pai, nós dependemos do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, para que venhamos compreender a Tua palavra, para que saibamos o que o Senhor quer para nós e de nós. Então, meu Deus, ilumina-nos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, conceda-nos as Tuas revelações, meu Pai. Se nós abrirmos a Bíblia, nós temos um número incalculável de mensagens, de palavras, mas nós não queremos simplesmente abri-la de forma religiosa, porque qualquer coisa que falarmos da Tua palavra será produtiva, será proveitosa, mas nós queremos conhecer o que a mente do Senhor tem para nós hoje, agora, meu Pai, nesse momento, para que possamos atendê-lo, para que possamos fazer aquilo que o Senhor faria se estivesse aqui, meu Pai. Oh, meu Deus, abraça os Teus servos em todo o Brasil, em todo o mundo, onde quer que essa transmissão esteja chegando agora, meu Pai. Nós estamos aqui com espírito voluntário, com temor e com tremor, porque sabemos, meu Pai, que grande é a nossa responsabilidade. Nesse mês nós falamos sobre a maior responsabilidade, e a nossa responsabilidade é demasiadamente grande, meu Pai, porque não diz respeito a bens materiais, não diz respeito àquilo que o dinheiro pode comprar, mas a nossa responsabilidade diz respeito às almas, meu Pai. Primeiro a nossa alma e depois as almas que nós queremos ganhar, que nós queremos cuidar, que nós queremos discipular e salvar. Então, Espírito Santo, nós Te agradecemos por esta visão, por essa direção, porque entendemos, meu Pai, que se fizermos o trabalho físico na igreja, mas se nós não produzirmos espiritualmente almas, se nós não ganharmos almas para o Teu reino, se a nossa oferta não for traduzida em almas para o Teu reino, então entendemos, meu Pai, que o nosso trabalho será infrutífero, será improdutivo, ainda que haja de nossa parte muito esforço, ainda que empreguemos muito esforço fisicamente falando, mas se não ganharmos almas, então, meu Pai, do que isso terá adiantado? Então usa-nos, meu Pai, nós queremos servi-lo com almas. Então venha, meu Deus, e renova os Teus servos neste início de noite, neste cair de tarde.
Fale com Deus, minha amiga, meu amigo, fale com Deus aí, peça para Ele falar com você, peça para Ele iluminar o seu entendimento, peça para Ele mostrar para você a direção, isso, clame a Ele aí agora, como você preferir. Se você quiser levantar as mãos, levante, ou com as mãos abaixadas, não importa, mas agora fale com Ele, busque a Deus agora e peça para Ele iluminar o seu entendimento nesta reunião. Fale com Deus. Deus criou o homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil. Cada vez é mais difícil. Um coração reto encontrar. Um coração reto encontrar. Com tantas vozes. Com tantas vozes. Deixou-se enganar. Deixou-se enganar. E a imagem de Deus. E a imagem de Deus deixou de espelhar. Deixou de espelhar. Qual é maior? Qual é maior? O ouro ou a altar? Da forma que se vê, define quem você será. Qual é maior? Afastar. Está chegando o momento. Está chegando o momento que Jesus irá voltar. Que Jesus irá voltar. E então o mundo se destruirá. Se destruirá. Só existe uma forma. Só existe uma forma. É se reconciliar. É se reconciliar. O altar está pronto. O altar está pronto para lhe santificar. Para lhe santificar. Qual é maior? Qual é maior? O ouro ou o altar? O ouro ou o altar? Da forma que se vê, define quem você será. Qual é maior? O ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Qual é maior? O ouro ou o altar? Da forma que se vê, da forma que se vê, define quem você será. Define quem você será. Qual é maior? O ouro ou o altar? O brilho desse mundo, o brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Então, meu Pai, que o Senhor possa falar conosco nesta noite de uma forma íntima. Está escrito que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, meu Pai, revela-nos a tua intimidade, revela-nos os teus pensamentos, mais do que o que está escrito, revela-nos o que o Senhor está pensando neste momento, meu Pai.
nós entregamos a direção desta reunião em tuas mãos e desde já te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que creem digam amém. Graças a Deus. Louvado, engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, boa noite. As 7 igrejas do Apocalipse, elas tinham a palavra de Deus, elas conheciam a palavra, mas elas não sabiam o que Jesus estava pensando a respeito delas naquele momento. E quando o Senhor Jesus ditou para João as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, repare que nessas cartas ele revelou o que ele pensava a respeito de cada igreja naquele momento. Então, uma coisa é você conhecer as Escrituras Sagradas, aquilo que está escrito, e outra coisa é você ter acesso ao que Deus está pensando hoje, ao que Deus está pensando agora, porque dependendo disso, você vai dar rumo à sua vida. Repare que cada uma das 7 igrejas recebeu uma direção diferente, tinha características diferentes naquele momento, e só o Espírito Santo para revelar. Então, o Espírito de Deus é a mente de Deus. Se você tem comunhão com Deus, e se você tem o Espírito Santo, além de ter a Bíblia, então o Espírito Santo vai revelar a vontade de Deus para a sua vida diariamente. O que você deve fazer, o que você deve falar, o que você não deve fazer, enfim, o Espírito Santo é o guia. Que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz nessa noite, amém? Podem sentar todos. Nós recolhemos aqui na entrada, aqui no Templo de Salomão, nós recolhemos na entrada a folha do mês da maior responsabilidade. Mas quem está acompanhando de outros pontos de vídeo, da videoconferência, se não entregaram na entrada, pode entregar agora aí a folha que você usou durante o mês da maior responsabilidade. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Enquanto você abre, a gente canta esse refrão. Qual é maior, o ouro ou o altar? Qual é maior, o ouro ou o altar? Da forma que se vê, Da forma que se vê, define quem você será. define quem você será. Qual é maior, Qual é maior, o ouro ou o altar? o ouro ou o altar? O brilho desse mundo, quer de Deus lhe afastar. Preste atenção. Quando o homem foi criado, Deus o criou com 3 partes. Assim como Deus, Ele é uma trindade, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós fomos criados também com características de trindade. Nós fomos formados em corpo, alma e espírito. E quando há conversão de uma pessoa, significa dizer que essa pessoa, ela se entregou para Deus com essa totalidade, ou seja, ela passou a servir a Deus de corpo, alma e espírito.
Mesmo lá fora, as pessoas entendem a expressão. Por exemplo, tem gente que diz assim, a mulher diz para um homem: eu me entreguei de corpo e alma para você. Então, quando alguém diz isso, ou o homem diz isso para a mulher, enfim, a pessoa está querendo dizer que ela se entregou sem limites, ela se entregou por inteiro. E no caso com Deus, é corpo, alma e espírito. Aliás, na palavra que nós vamos ler, tem aí ainda uma outra parte que é citada. Mas, antes da gente ler, o que eu quero que você guarde é que somente quem entregou para Deus todas essas partes, toda essa trindade, sem reservas, é aceito por Ele. Deus não aceita a nossa oferta, a nossa entrega, a nossa vida, se ela não for completa. Ele não aceita. Se a gente está falando de 3 partes, né? 3 partes de um todo, então, se você entregar só 2/3 ou 2 partes, não entregar a outra parte, Deus não aceita. É tudo por tudo, ou é ou não é, não há meio termo. A nossa oferta só será aceita se nós o servirmos com inteireza. E aqui em Marcos 12:30, Jesus fala sobre o primeiro mandamento. E ele fala assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, não é parte do coração, é todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Repare que sempre é de todas. A alma toda, o coração todo, o entendimento todo, as forças todas. Ou seja, é amar sem reservas. É se entregar para Deus sem reservas. Então, só a partir dessa entrega é que há aceitação da nossa oferta para com Deus. Se você vê, por exemplo, uma pessoa, vocês atendem muitas pessoas, nós atendemos muitas pessoas na igreja que não recebem o Espírito Santo. E essas pessoas dizem assim, às vezes: eu já fiz tudo, obreiro. Eu estou orando, obreiro. Eu estou jejuando. Eu estou me separando do mundo, do pecado. Mas eu não sei porque eu não recebi o Espírito Santo. Alguma parte disso aqui não foi toda entregue. Eu não sei o que é, eu não sei. Aí cada pessoa tem que lutar, tem que descobrir. Mas se o Espírito Santo não veio, não desceu sobre a pessoa, é porque a oferta dela não obteve a aprovação do céu. Ela não deu tudo. E se faltar alguma coisa, se ela dissesse: mas eu dei 99%, é igual o jovem rico. Jesus virou e falou: uma coisa te falta. E ele não se dispôs a entregar. Então, se o Espírito Santo não vem, é porque não houve entrega total. E para que ele permaneça, uma vez que a pessoa o recebe, ela tem que permanecer com todas as partes dela, tudo que foi citado aqui, servindo a Deus. E o interessante é que a gente fala muito de corpo, alma e espírito, mas aqui no versículo
ele cita também o quê? Além da alma, entendimento, forças, ele cita o quê? O coração. O que eu entendo? Normalmente a gente trata coração como alma, alma como coração, mas aqui ele fala do coração, ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, ele fala de forma distinta. O que eu entendo que significa aqui coração? Eu entendo que ele está falando sobre sinceridade. Ou seja, você serve com a alma, você serve com o corpo, você serve com o espírito, que é o entendimento, mas isso tudo tem que ser de todo o coração. Quando você fala para alguém assim: eu estou falando para você de todo o meu coração, significa dizer que você está sendo sincero com a pessoa, você está querendo mostrar para ela que você está sendo sincero, você está falando a verdade. A Bíblia diz que Sansão descobriu todo o coração diante de Dalila. O que descobriu o coração? Ele falou a verdade para ela, ele revelou o segredo dele, e aí você sabe o resto da história. Então, coração diz respeito à sinceridade. A alma diz respeito às nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, entregar a alma significa entregar os seus sentimentos, os seus desejos. Quando uma pessoa entrega os desejos, ela está entregando a alma. Então ele quer todo o coração, toda a alma e todo entendimento. O que é o entendimento? Entendimento é mente, entendimento é pensamento, entendimento é espírito. É a parte incorpórea que há em nós que nos norteia, o nosso espírito, a nossa mente. Então, quando é que você ama a Deus de todo o seu entendimento? É quando você enche a sua mente dos pensamentos de Deus e você abre mão dos seus próprios conceitos, dos seus próprios achismos e dos conceitos deste mundo, do que o mundo acha, do que o mundo pensa, do que o mundo diz, do que mamãe disse, do que vovó disse, do que papai disse. Você abre mão de tudo e você se rende aos pensamentos de Deus. Então, isso é render o seu espírito. E, por fim, o corpo. O que é o corpo? O corpo não carece de muita explicação, porque o corpo é o que você vê, é o que você toca, é a parte física. Então, nós servimos a Deus com todas as nossas forças, ou seja, aquilo que a gente faz para Deus, a gente não faz com reservas. Você não se poupa fisicamente, mas você se entrega fisicamente também, sem reservas. Então, quando nós praticamos isso, quando nós vivemos isso de todo o coração, sinceridade, de toda a alma, ou seja, entregando sentimentos, de toda a nossa, de todo o nosso entendimento, quer dizer, pensamento, e de toda a nossa força, então nós podemos dizer que estamos servindo a Deus com o nosso tudo, sem reservas, e menos Ele não aceita. E por que Ele exige isso de nós? Porque Ele, o Senhor Jesus, se entregou assim. A gente tem aqui um exemplo de alguém que entregou parte e não foi aceito por Deus. Segundo Crônicas 25, versículos 1 e 2. Segundo Crônicas capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar,
e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém o quê? Porém não com inteireza de coração. Então você vê aqui um exemplo bíblico que a gente tem de alguém que não se entregou por inteiro, fazia as coisas certinhas, mas não fazia com sinceridade, não fazia de todo o coração. Então foi reprovado por Deus, e foi pontuado aqui por que ele foi reprovado. Não basta fazer, esse versículo deixa bem claro que realmente é assim que funciona. Deus não nos aceita por parte, tudo ou é nada. Muito bem. E foi assim, por exemplo, se nós por um lado temos em Amazias um exemplo do que não se deve fazer, nós temos no Senhor Jesus o exemplo do que é se entregar por inteiro. Porque quando Jesus foi lá para o Getsêmani, fé essa da qual nós estamos falando nos últimos dias e vivendo em toda a igreja, a primeira coisa que ele derramou por nós foi a alma dele. Como nós já falamos, a alma está ligada às vontades, aos desejos, às emoções. E aqui em Mateus 26, 37, está escrito assim, Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nessa última frase, a gente vê aí exatamente as duas coisas, coração e alma. Coração, quando ele diz, se possível passe de mim este cálice, ou seja, eu não quero ir para a cruz, foi sincero. Ele não tentou enganar, dizendo assim: Senhor, a minha vontade é fazer o que o Senhor quer também, não vejo a hora, eu vou, eu quero, eu estou com vontade de... Não, ele falou, não, se possível não quero ir não. Sabe quando a pessoa é verdadeira? Ela fala o que é dentro. Então uma coisa que tem que haver em nós é verdade, sinceridade. A gente não pode dizer sim quando na verdade a gente é não. A gente não pode dizer não quando na verdade a gente é sim. É sim, sim, não, não. O que sai da sua boca tem que conferir com o seu interior. E Jesus, ele estava ali em figura humana. Então ele foi, ele falou com o Pai de todo o coração. Ele não enganou. Ele falou assim: se tiver alguma forma de evitar isso, eu quero evitar. Então aí é o que? Coração. Vocês entenderam, sim ou não? Em seguida aí ele fala: mas contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí é a alma. Então ele orou de todo o coração, com sinceridade, e ele orou, derramou a alma. Então a primeira coisa que Jesus entregou por nós no jardim do Getsêmani, a primeira coisa foi derramar a alma e orar ao Pai de todo o coração. Então nós temos que fazer a obra com sinceridade de todo o coração,
temos que derramar a nossa alma, ou seja, você abre mão do que você sente, do que a sua alma quer, para fazer o que Deus quer. Isso é servir com a alma. Ainda dentro desse contexto, lá em Lucas 22, 44, está escrito assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ou seja, ele estava contrariando a alma dele de tal maneira, a angústia era tão grande, que isso refletiu no corpo ao ponto dele suar sangue e derramar. Aqui diz grandes gotas de sangue, não foram pequenas gotinhas não, foram grandes gotas de sangue. Então ele estava ali em agonia, posto em agonia. Logo depois que Jesus deu o corpo, aliás, que ele deu a alma, logo depois de dar a alma, ele começou a entregar o corpo. Quando vieram os guardas, ele disse assim: a quem vocês procuram? Eles disseram: Jesus o Nazareno. Jesus se adiantou e disse: sou eu. Então ele já tinha entregado por completo a alma, agora ele estava entregando o quê? O corpo. E a partir do momento que ele foi preso, começou ali o martírio do Senhor Jesus. Na verdade, o martírio começou quando ele estava já no jardim do Getsemane orando, mas começou no corpo, porque aí ele foi preso, perdeu a liberdade física, começou a ser agredido, começou a apanhar até a crucificação, até o auge da dor. Então ele entregou ali o corpo, e a gente vê isso aqui em Filipenses, por exemplo, 2:8 cita, né? Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a morte do corpo, ele entregou o corpo. E aquela tão conhecida passagem também que a gente cita muito nas reuniões, Isaías 53:5, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pelas suas feridas, né? O corpo dele foi moído, foi ferido, ele foi castigado fisicamente. Então ali Jesus estava entregando o corpo por nós. E por fim, quando já era sexta-feira, na hora nona, 3 da tarde, porque ele ficou na cruz desde 9 horas da manhã até as 3 da tarde, que é chamada a hora nona. Então quando chegou nesse momento, lá em Lucas 23:46, está escrito: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Fica bem claro, né? A última coisa: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O que aconteceu quando Jesus disse isso aqui? Aliás, no outro evangelho, ele fala também: está consumado. O que significa o está consumado? Significa dizer o seguinte: a obra foi completa, se completou, não faltou nada,
dizer está consumado, ele quis dizer que a entrega foi total, não faltou absolutamente nada. E na hora em que ele fez isso, a terra tremeu, as rochas, fenderam-se as rochas, e a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou do alto a baixo. Interessante, né? Não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo. Por quê? Porque naquele momento, eu entendo que foi Deus que rasgou. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado. O véu aqui do templo de Salomão, você vê que ele tem justamente, ele mostra exatamente isso, ou seja, um tecido não cortadinho, mas é como ele tivesse sido o quê? A forma do tecido é de que ele foi rasgado, então foi rasgado de cima para baixo, significa dizer, Deus rasgando o coração dele para o homem, não tem mais separação. Mas eu pergunto, se Deus rasgou o véu, Jesus rasgou o véu, foi rasgado de cima para baixo, e não há mais véu que separe o homem de Deus, eu pergunto, hoje a humanidade está mais perto ou mais longe de Deus? Nesse ano de 2025 que passou, a humanidade se aproximou mais ou se afastou ainda mais de Deus? Ué, mas Jesus não rasgou o véu, não acabou com essa separação? Por que a cada dia que passa a gente vê o homem mais longe de Deus, se ele rasgou o véu? Ele rasgou a parte dele, ou seja, o véu do santuário, mas as pessoas permanecem com um véu espesso sobre o coração delas, e esse véu é rasgado de baixo para cima, ou seja, nós temos que rasgar. Quando a pessoa rasga o coração, quando ela se entrega para Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, quando ela se entrega corpo, alma e espírito para Deus, aí sim, agora a pessoa deu um passo na direção de Deus, e ela imitou o que Jesus fez, ela se entregou por inteiro. E assim como quando isso acontece, quando aconteceu com Jesus, imediatamente o véu se rasgou. Quando a pessoa se entrega, imediatamente o Espírito Santo vem sobre ela. Não veio, bispo, então não houve entrega. Não houve entrega. Agora nós vamos chegar onde eu queria chegar, e que diz respeito a nós que somos obreiros, que fazemos a obra. Se nós servimos a Deus, então, com que parte de nós estamos servindo a Deus? Por exemplo, se fazemos a obra de Deus de toda a nossa alma, então significa dizer que nós vamos viver sempre contrariando as nossas vontades para fazermos a vontade de Deus. Como é que se dá a queda de uma pessoa? Às vezes você olha e vê que a pessoa está na igreja e ela pega o fardo de jornal pesado, vai lá para a rua, às vezes coloca num veículo, ela faz o trabalho de levar o alimento para o necessitado, ela segura a sacola, ela lava o banheiro, ela limpa o chão, ela está ali fisicamente, o corpo dela, você diz assim, pô, fulano é pau para toda a obra, fulano é aquele obreiro que está em todas, trabalha, se dedica, mas às vezes o corpo está presente, mas a alma já não está mais no altar, porque está fisicamente presente,
mas a alma já foi maculada, por exemplo, por uma mágoa. Você vê que normalmente, na maioria das vezes, quando a gente vai entrevistar demônio que manifesta em ex-obreiro, na maioria das vezes, como é que você entrou aí, demônio? Ele guardou mágoa de fulano, de Beltrano, do outro obreiro, às vezes de um pastor, mágoa. Então, todo mundo via ele presente. Eu lembro de um caso, aqui no templo de Salomão, de uma obreira, que quando chegou a informação de que ela tinha entregado o uniforme e disse que não queria fazer a obra, eu fiquei surpreso. Eu falei, mas até a semana eu vi essa pessoa se dedicando tanto aqui dentro. Só estava o quê? O corpo, mas a alma já tinha algum problema. Então, às vezes a pessoa está ali fisicamente presente, trabalhando, fazendo muita coisa, porém a alma dela já está carregada com a mágoa, com ciúme, com orgulho, com autodefesa, com desejos ilícitos. A alma já foi maculada. A pessoa está na igreja, mas as vontades da pessoa já estão em rota de colisão com o Espírito Santo. Então, quando acontece a queda, quem via aquele corpo se dedicando muito na obra fica surpreso, porque diz, poxa, mas fulano. Sim, porque você só estava vendo o corpo, mas Deus já sabia o que havia na alma, uma mancha, uma mácula, um pecado. E aí foi questão de tempo para o corpo também acompanhar a alma e a pessoa sair. Então, no que diz respeito à nossa alma, por exemplo, como que eu e você, como é que nós podemos saber se a nossa alma está inteira no altar? Você tem que fazer essa pergunta para si mesmo. Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Minhas vontades estão submissas a Deus? Ou eu já tenho feito as minhas vontades? Eu estou sacrificando as minhas vontades estão atrás, como Jesus falou, né? Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Ou será que o tempo passou e agora as vontades do obreiro, as vontades do servo estão na frente e a de Deus para trás? O que na verdade ele já não é mais servo, né? Pode até ser obreiro, mas não é mais servo. Porque o servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Então nós temos que policiar a nossa vida e temos que observar esse detalhe. Se a nossa vontade está para trás e a de Deus é que está sendo feita. Falando do corpo, que foi o que Jesus entregou também, ele disse, sou eu, se adiantou e se entregou. Você sabe que para você fazer a obra por inteiro, também você tem que estar fisicamente se esforçando, porque o trabalho da obra de Deus faz com que nós gastemos energia. Então, às vezes o obreiro, é igual aquele caso do pastor, o obreiro não aparece na igreja. Aí se o pastor ligar e falar assim, fulano, você não está vindo aqui ajudar, você não está evangelizando, não te vi tal dia, você não está aparecendo, não te vi mais botar o uniforme. Ele, não, ô pastor, estamos juntos. Estamos juntos, ele concorda. No espírito ele diz, não, estamos juntos, bispo, estou na fé, é que está meio corrido, não estou conseguindo evangelizar, eu não estou conseguindo ir na igreja, está corrido. Na verdade, ele quer fazer a obra, mas ele não quer mais
sabe, sacrificar o corpo dele. E Jesus fez isso, ele entregou o corpo, não só quando ele foi para a cruz, mas nos anos em que ele esteve pregando a palavra de Deus, evangelizando de aldeia em aldeia, houve um esforço físico. Então, quando o corpo começa a desaparecer também, sabe, não vem mais no horário, não evangeliza, não está pronto para fazer uma visita, não se cansa pela obra, não se doa, não consagra o seu corpo a Deus. Por exemplo, você quer ver um sinal de que o corpo já não está mais como oferta? Se a esposa fala assim: obreira, essa roupa não está legal. Pronto, quer me controlar. Fica em cima da gente, policiando a gente, não aceito isso. Pois é, o seu corpo já não é mais de Deus. Você já entregou o seu corpo às vaidades. Então por isso há um aborrecimento, simplesmente porque se chega e fala sobre discrição. Seja mais discreto, obreira. Você é templo do Espírito Santo. Aí entra um pouquinho do que o mundo diz aí fora: meu corpo, minhas regras. Então às vezes a pessoa diz que concorda com tudo, mas o corpo dela não há sacrifício físico no sentido de se esforçar, não se conta com ela. Então o corpo dela já não está mais presente. E por fim, qual parte que faltou? A gente falou do problema do obreiro relacionado à alma e ao corpo. Qual parte que falta? O espírito, que é aqui, a mente. Ou seja, nesse caso tem obreiro que fisicamente está na obra, o corpo dele está ali presente, todo mundo está vendo que ele trabalha. A alma dele, ele não caiu em pecado também, não está maculada pelo pecado, ele não adulterou, ele não traiu, ele não mentiu, ele não se entregou às suas vontades, mas ele está começando a mudar onde? Na mente. E a mudança da mente é quando ele começa assim: não concordo. Não é bem assim. É quando a mente dele, ele já não tem mais visão, ele já se tornou resistente, ele já está desconectado do Espírito de Deus. Ele até faz, mas ele não crê mais naquilo que ele está fazendo. Então significa dizer que aqui o corpo está ali, mas o espírito já está em outro lugar, a cabeça já está em outro lugar. E se houver um problema assim, então significa dizer que é questão de tempo para que haja para que o que está do lado de dentro venha à tona, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito. Se há um problema, de alguma forma isso vai se revelar. Às vezes a pessoa está servindo, mas ela está servindo por costume, sabe? Está indo no vácuo, está servindo por cargo ou para agradar alguém, mas já não é mais por fé, ela já não crê mais, então o espírito já não está mais ali. Como saber, como avaliar se estamos de corpo, alma e espírito? Eu vou voltar lá na alma. Minhas vontades estão submissas a Deus? Alma. Espírito, ou melhor, desculpe, corpo. O meu corpo está presente, disponível, sacrificando, ou eu só estou servindo quando convém? E em relação ao espírito, a pergunta que a gente deve se fazer: a minha fé ainda está entregue a Deus, ou a minha mente já está dividida? Então façamos, eu falei para as pessoas, anunciando a reunião, eu falei que nós iríamos hoje colocar a palavra de Deus como um espelho para nós, assim, diante da nossa face.
E a palavra de Deus nos ajudaria a descobrir, a avaliar, a discernir quanto de nós está no altar. Se nós estamos por inteiro ou se nós estamos por parte. E aí, ninguém pode julgar o outro. Cada um tem que colocar o espelho diante do seu rosto, de você mesmo. A pergunta é: nós estamos servindo a Deus de corpo, alma e espírito, ou será que já existe alguma parte que não está mais no altar? Porque se não está, você está correndo um grave risco. Sobretudo a sua alma está correndo um grande risco. Mas há tempo de consertar. Lembra que eu falei no começo da reunião? As igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, das 7 cartas, conheciam a palavra, mas não estavam conseguindo enxergar a condição espiritual delas. A palavra de Deus colocou um espelho diante de cada igreja e mostrou: vocês estão sendo isso aqui. E mesmo aquelas que estavam em situação mais crítica espiritualmente falando, para todas elas Jesus deu oportunidade de conserto e de salvação. Então não importa em que condição alguém aqui esteja, se você já é um obreiro que não põe uniforme, não trabalha, não é mais presente, ou seja, o seu corpo você não gasta mais para a obra, você pode a partir de hoje retomar e falar: não, a partir de agora eu vou estar, como se diz assim, de corpo presente, eu vou trabalhar mais. Se a sua alma está manchada por alguma mágoa, algum sentimento, algum desejo, alguma coisa que está maculando a sua alma, lave a sua alma no sangue de Jesus agora. Se o seu espírito já está contaminado por outros pensamentos e você está indo para outras direções, você sabe, de repente você é aquela pessoa que vem na igreja universal, mas você já está bebendo do espírito de outros lugares, e por isso a sua cabeça já está em confusão, seu espírito já está dividido. Então você pode agora mudar isso e dizer: eu entrego o meu espírito, como Jesus disse na cruz. Você pode se entregar. Quem entendeu direitinho? Fique de pé. Feche os seus olhos. E agora olhe para si. Faça essas 3 perguntas, esses exames. Faça esse exame dessas 3 perguntas. Minhas vontades estão submissas a Deus? Ou eu já estou fazendo a minha alma? Em relação ao seu corpo, eu estou trabalhando como eu devo? Eu estou me sacrificando como eu devo? Ou estou servindo só quando convém? E em relação ao seu entendimento, a sua mente, o seu espírito, pergunte para si: a minha fé ainda está entregue a Deus ou a minha mente já está dividida? E se você percebe alguma dessas 3 coisas e você diz assim: bispo, eu quero me consertar, então pegue o que é seu, venha diante do altar, sem olhar para o lado, sem procurar ver quem está olhando, quem está deixando de olhar, quem está vindo ou quem está deixando de vir. É você. Lembra, a palavra é para você. Não avalie ninguém à luz dessa palavra, avalie você. E se você percebe a necessidade de se entregar, então pegue o que é seu e vem aqui diante do altar. Feche os seus olhos. Conforme a tua infinita
graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Mais uma vez eu sinto meu pecado que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Ó meu Pai, não é justo que venhamos servi-lo por medida. É preciso que cada um de nós possa chegar no final de cada dia podendo dizer: está consumado, não faltou nada. Mas eu dei o meu tudo em todas as coisas. E nós entendemos, meu Pai, que o Senhor não nos aceita pela metade, nem 1/3, nem 2/3, nem ainda 99%, mas o Senhor nos quer por inteiro. Então, meu Pai, nós pedimos: tenha misericórdia de nós, porque, como diz a canção que cantamos no início, o brilho deste mundo quer nos afastar de Ti. E nós estamos vivendo dias maus, dias de apostasia, meu Pai. Dias em que o amor, como está escrito, meu Pai, que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. Então, meu Pai, nós Te buscamos e Te pedimos agora: tenha misericórdia de nós, porque nós queremos obter a aprovação da nossa oferta, meu Pai.
Assim como o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, nós queremos que o Senhor se agrade não apenas daquilo que nós fazemos fisicamente, não queremos apenas fazer fisicamente, mas queremos, meu Pai, que o Senhor se agrade das nossas entranhas, se agrade, meu Pai, do nosso serviço, desde o nosso íntimo, desde o nosso interior, que o nosso coração seja sincero, que a nossa alma seja, meu Pai, abnegada, que o nosso espírito seja, meu Pai, conforme a Tua vontade, a Tua palavra, seja cheio do Teu entendimento, e que o nosso corpo venha servi-lo como convém. Então, meu Pai, venha agora para fazer com que haja um alinhamento da vontade do Senhor com a nossa, ou da nossa com a Tua, de maneira que venhamos achar graça diante dos Teus olhos. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, meu Pai, porque só podemos ter uma igreja de qualidade, só podemos ter uma igreja, meu Pai, que verdadeiramente venha crescer, se aqueles que se entregarem a Ti, se entregarem nessa plenitude, nessa totalidade de corpo, alma e espírito, tal e qual o Senhor Jesus fez por nós, desde quando derramou a alma lá no jardim do Getsêmani, até quando entregou o corpo lá na cruz, e por fim por nós rendeu o espírito, podendo dizer: está consumado. Então que agora, meu Pai, venha acontecer esse processo, de maneira que se alguém não tinha o Teu Espírito, venha receber, e se alguém, meu Pai, que estava caminhando com passos trôpegos, estava se desviando, estava se afastando, então, meu Pai, que agora essa ovelha venha ser alcançada e volte para o aprisco, volte para o rebanho. Se tínhamos dracmas perdidas dentro da própria casa, que essas dracmas sejam reencontradas, sejam, meu Pai, achadas, e haja festa no céu, haja grande alegria, meu Deus, por aqueles que estão se voltando para o Senhor. Venha, ó Espírito Santo, e faça em nós o Teu querer, opera em nós a Tua vontade, age aqui. Assim como a igreja primitiva no dia de Pentecostes, meu Pai, os discípulos estavam completamente rendidos e o Senhor veio sobre eles. Então venha, Espírito Santo, agora. Isso, fale com Deus, fique à vontade. Se você estava, sabe, na sua mente dividido, se na sua mente já haviam outros pensamentos, havia algum tipo de discordância, então peça perdão a Deus. Se a sua alma estava maculada por um erro, por um sentimento, por um desejo, por um pecado, então humilhe-se diante de Deus. Se havia um ressentimento, uma mágoa, entregue isso no altar. Se você não estava trabalhando fisicamente como convém, já estava ausente, então assuma o compromisso com Deus de estar presente, de dar o melhor de si, de voltar a evangelizar, de fazer mais do que você já fez. Busque a Ele agora, fale com Deus. Isso, se derrame diante dele agora. Comece a entregar-se de corpo, alma e espírito aqui. Você pode sair daqui cansado, sem voz, fisicamente exausto de tanta força que você colocou na sua oração, mas já é um sinal da sua rendição e da sua entrega completa. Fale com Deus. Pouco a pouco aconteceu e você nem percebeu, mas a cada dia você fala menos comigo. Você anda tão distraído, seus planos já não são meus e os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou e
calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos para sorrir. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. E volta a praticar o que já fez. E volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim em insensatez. Viver longe de mim em insensatez. Pouco a pouco aconteceu. Pouco a pouco aconteceu. E você nem percebeu. E você nem percebeu. Mas a cada dia você fala menos comigo. Mas a cada dia você fala menos comigo. Você anda tão distraído. Você anda tão distraído. Seus planos já não são meus. Seus planos já não são meus. E os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou? Lembra quantas lutas você enfrentou? E calado esperou o meu agir. E calado esperou o meu agir. Mesmo quando o mundo te abandonou. Mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos para sorrir. Achava em mim motivos para sorrir. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. E volta a praticar o que já fez. E volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. Arrepende-te, volta ao primeiro amor. E volta a praticar o que já fez. E volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim, viver longe de mim é insensatez. Se quiser, levante as suas mãos. Viver longe de mim, viver longe de mim é insensatez. Fique com as mãos levantadas. Ou seja, viver com alguma parte fora do altar é loucura, porque o Senhor não aceita menos do que tudo, meu Pai. Toca nas mãos dos teus servos, e quando essas mãos forem colocadas sobre o coração, faz haver uma reestruturação de dentro para fora. Volte aquela vontade, aquele desejo de se dedicar nas evangelizações, nas visitas, aquele desejo de estar sempre procurando um espaço para poder estar na igreja, para poder trabalhar.
chegar mais cedo, sair mais tarde. Faça, meu Pai, com que haja a reestruturação da mente. E se a mente já estava com pensamentos estranhos, com conversas esquisitas, dividida, que ela possa se voltar totalmente para a Tua palavra e para o altar. Se a alma já estava sendo contorcida, meu Pai, pela própria vontade desta pessoa, então, meu Deus, que a alma seja lavada no Teu sangue. Coloque as mãos sobre o seu coração. Não diga nada agora, mas o Espírito de Deus vai falar com você e vai renovar em você a alegria de servi-lo, a alegria da salvação. Nós estamos às portas do último jejum de Daniel do ano, e você pode determinar consigo mesmo, fechar o ano com chave de ouro, e mais do que nunca ficar em espírito, sabe? Ter o seu cantinho, o seu altar para você e Jesus, e mais nada, para você se fechar com a sua Bíblia, fechar a porta do quarto e orar, e buscar o seu Pai, e pedir que Ele ocupe todas as partes da tua vida, sem faltar nada. Oh, meu Deus, faz a tua obra, meu Pai. Tenha misericórdia. Que essa campanha, meu Pai, do Getsemane primeiro seja para nós, para nos renovar. Às vezes o Senhor permite que a gente vá para o Getsemane e passe por pressões, justamente para não nos perder. O Senhor nos leva para o deserto, meu Pai, justamente para que a gente veja o que está saindo da gente quando a gente está sob pressão. E não é para nos fazer mal, mas é para nos salvar. E é por isso que nós te agradecemos, inclusive pelos desertos, pelos Getsêmanes, pelas perseguições, pelas vezes em que parece que nem o Senhor está ouvindo, porque Jesus orou e o Senhor não respondeu, o Pai não respondeu. Então a gente entende, meu Pai, que até os desertos e as lutas que a gente enfrenta são o teu cuidado para conosco, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Quando tudo silenciou e as luzes se apagaram, foi tua voz que sussurrou no vento que cruzava o nada, me chamou para caminhar.
onde não há mais distrações. No deserto fui te achar, entre ecos e orações. Foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, mas para me amar de perto. Sem os muros da cidade, no silêncio pude ouvir tua voz a me falar. Foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, não para me ferir, mas para me amar de perto, mas para me amar de perto. Sem os muros da cidade, sem os muros da cidade, no silêncio pude ouvir tua voz a me falar. Tua presença era o maná que descia de manhã, que descia de manhã, e sem saber para onde ir, e sem saber para onde ir, minha alma em ti se fez irmã, em ti se fez irmã. Não era ausência, era abrigo, não era ausência, era abrigo. Não era dor, era cuidado, não era dor, era cuidado. Ali no seco e escondido, ali no seco e escondido, meu coração foi quebrantado, foi quebrantado. Foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, não para me ferir, mas para me amar de perto. Sem os muros da cidade, sem os muros da cidade, no silêncio pude ouvir tua voz a me falar, tua voz a me falar. Foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, não para me ferir, mas para me amar de perto, mas para me amar de perto. Sem os muros da cidade, sem os muros da cidade, no silêncio pude ouvir tua voz a me falar. E é isso que nós queremos, meu Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, e que nesses dias especiais do jejum de Daniel, quando nós vamos silenciar a voz do mundo e vamos buscar o altar e um lugar secreto para buscarmos a tua presença, que possamos no silêncio, meu Pai, a sós, que possamos ouvir a tua voz a nos falar. E nós te agradecemos pelo teu cuidado. Meu Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos agora. Recebe o louvor, recebe a adoração dos teus servos. Isso, se você quiser levantar as mãos e adorar, adore a Ele agora, a plenos pulmões, e dê a Ele o louvor que somente Ele é digno de receber. Aleluia. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Digno é o Senhor de ser adorado. Venha, meu Pai, e derrama o teu Espírito agora. E se há alguém que ainda não era batizado, que seja, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, em toda esta nação, faça, meu Pai, haver um avivamento. Derrama paixão pelas almas. Traz, meu Pai,
Pai, o desejo de servir, o desejo de ganhar almas. Chama homens e mulheres para o altar, pessoas, meu Pai, que venham estar despojadas, que venham estar rendidas de corpo, alma e espírito, para servir ao Senhor em toda e qualquer situação. Levanta, meu Deus, aqui um povo forte. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos. Santo, santo, santo é o Senhor, digno é o Senhor de todo louvor, de toda honra e glória. Isso, você pode agora falar na língua dos anjos. Se edifique, seja edificado, edifique a si mesmo. Isso, você pode falar em línguas agora. Seja avivado, seja fortalecido no poder de Deus, seja renovada em você a paixão pelas almas, a maior responsabilidade. Aleluia, te adoramos e te bendizemos e te exaltamos. Glórias ao teu nome, exaltado seja o Senhor que vive e que reina para sempre. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, meu Pai, não para me ferir, mas para me amar de perto, sem os muros da cidade, sem os muros da cidade. No silêncio pude ouvir tua voz a me falar, tua voz a me falar. Foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, não para me ferir, mas para me amar de perto, sem os muros da cidade. No silêncio pude ouvir tua voz a me falar. Você que está aqui diante do altar, ou na vídeo diante do altar, em espírito de oração, volte para o seu lugar. Os demais continuem em espírito de oração com os olhos fechados. E tenha essa consciência de que Deus vai permitir que você passe por Getsêmanes e desertos, mas será para o seu próprio bem. Aleluia. Não era ausência, era abrigo. Não era dor, era cuidado. Não era dor, era cuidado. Ali no seco e escondido, ali no seco e escondido, meu coração foi quebrantado, foi quebrantado. Se você quiser, levante as mãos e cante. Foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, não para me ferir, mas para me amar de perto, sem os muros da cidade. No silêncio pude ouvir tua voz a me falar, tua voz a me falar. Foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me chamou ao deserto, não para me ferir, mas para me amar de perto, sem os muros da cidade, sem os muros da... No silêncio pude ouvir, no silêncio pude ouvir tua voz a me falar, tua voz a me falar. Amém, graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.